Saúde! Eu sou o Vitor Camejo e esse aqui é o Jornal de Casa. Um jornal com viés ideológico, sem nenhuma credibilidade, mas que vocês assistem. É tipo o Jornal da Record. E eu digo isso porque é o que eu tenho descoberto desde a nossa primeira edição, depois que eu fiz algumas piadas com o presidente Bolsonaro, coisa pouca, e recebi muitas mensagens de carinho, muita energia positiva, e uma das críticas mais bonitas veio justamente de um seguidor muito fanático do presidente Bolsonaro. E você vê, né? Onde a gente menos espera, acontecem as coisas. Eu queria até ler pra vocês um trechinho dessa crítica tão boa que ele fez, olha só. Mu, Lula, mu. E eu fico muito feliz de verdade de conseguir esclarecer a dúvida dos nossos espectadores aqui, exatamente como o nosso governo está fazendo. Esclarecendo todas as dúvidas de forma cristalina, clara, objetiva e segura. Mas eu queria saber se o presidente afirmou ontem que brevemente o povo saberá que foi enganado por esses governadores na questão do coronavírus. Se isso ocorreu realmente, como é que é possível um bom diálogo, como ele citou aqui hoje? E aproveitar para perguntar também se vocês foram orientados por que não usar máscaras hoje, se usaram da última vez. O que é que mudou no protocolo? Tá bom então. E assim a gente chegou à segunda semana de quarentena no Brasil. Praticamente todos os estados estão fazendo algum tipo de medida de isolamento social, os outros países também, e uma das situações mais dramáticas no mundo, sem dúvida, é a da Argentina, onde mais de 90% das pessoas estão obrigadas a ficarem confinadas em casa com outro argentino. Força, gente. E eu tenho certeza que em algum lugar de Buenos Aires é exatamente o contrário da minha piada, sabe? Em algum lugar, algum argentino está olhando pela janela, triste, vendo a cidade vazia e pensando, nossa, como o mundo fica triste sem mim. E com quase 15 dias de confinamento, uma recessão econômica é praticamente certa. E muitos empresários já estão começando a se fazer a pergunta: quantas vovó a gente vai ter que matar para começar a valer a pena? Entre eles o empresário Júnior Duski, dono do Madeiro. Mas nós não podemos, por conta de 5.000 pessoas ou 7.000 pessoas que vão morrer, eu sei que é muito grave, eu sei que isso é um problema, mas muito mais grave é o que já acontece no Brasil. A gente percebe que o cara é um arrogante descolado da realidade, quando ele é um idoso que ainda quer ser chamado de Júnior. E claramente a declaração do Júnior Duski trouxe muita polêmica, porque, enfim, quando você começa a colocar o crescimento econômico, a marcha da economia, em cima de vidas humanas, imagina o climão que é na hora de pedir dispensa pro chefe. Ô chefe, desculpa, eu tô me sentindo um pouquinho mal, vou sair mais cedo, mas segunda-feira eu tô de volta, tá? Isso é o que você pensa, né? Obviamente que depois da repercussão horrível que essa fala teve, ele voltou ao público mais uma vez, pra dizer que ele tinha sido mal interpretado, gente. Quando ele falou que a economia não podia parar, mesmo que morressem 5.000 ou 7.000 pessoas, ele não queria dizer que a economia não podia parar, mesmo que morressem 5.000 ou 7.000 pessoas. Foi tudo mal entendido. Um dia depois ele voltou ao público de novo para dizer que ele não se arrepende de nada do que ele falou e que ele realmente queria dizer exatamente o que ele falou. Foda-se. Ele basicamente está pegando os trabalhadores e brincando de vivo morto. Vivo morto, vivo morto, vivo morto. E ele mandou um no regrets grandão logo depois da declaração do presidente Jair Bolsonaro, de quem ele é um grande apoiador. O Júnior Duski, inclusive, apoiou as manifestações contra o Congresso e contra o STF no dia 15 de março. Tipo, ele puxa muito o saco do Bolsonaro mesmo. Tipo, ele devia mudar o nome do Madeiro para Mamadeiro. Eu acho que acabou o voucher do Madeiro pra gente, hein? Como se isso não bastasse, o Brasil ainda estava digerindo as declarações do Roberto Justus, que teve uma conversa de áudio vazada enquanto ele discutia com o Marco Mion no WhatsApp. Então, na favela não vai acontecer porra nenhuma se entrar o vírus, muito pelo contrário, né? Essa molecada que está na favela, criança então, de 0 a 10 anos, nenhum caso. E as crianças nem pegam a doença. Então, assim, isso não é grave. Grave é o que vai acontecer com o mundo agora, com uma recessão global como nunca vista na história, nem no crash de 29 e nem nada. Bom, eu não vou alongar, que vocês detestam gravações longas, mas eu não dava para não ficar absolutamente contra a sua opinião. 1 milhão de mortos no Brasil é uma das piadas de mais mau gosto que eu já ouvi na minha vida. E vou te passar, se você tiver paciência e um bom inglês,
Por favor, leia essa matéria. Tem várias, tem do Wall Street Journal, tem várias, mas eu vou te passar só a melhor de todas. Se tiver tempo e um bom inglês. Mas que motherfucker, son of a bitch. De repente ele quer que a gente acredite que ele, o Roberto Justus, se preocupa com empregos. Justamente o cara que passou a vida inteira construindo a carreira demitindo gente. Não quer dizer que você está demitido. Você está demitida, você está demitido, você está demitido. Você está demitido. Você tá querendo ser muito inteligentão pra um cara que apresenta a Fazenda, cara. Vamos baixar essa bolinha aí, viu? Mas se fosse funcionário da Record, eu também ia ficar muito preocupado com a quarentena, porque não tem como receber salário se não pagarem dízimo, né? Então... E para saber por que a vida tem um valor intrínseco e a gente não pode arbitrar um valor econômico para ela, eu recomendo A Fundamentação Metafísica dos Costumes, de Immanuel Kant, e Os Limites Morais do Mercado, O que o Dinheiro Não Compra, de Michael J. Sandel. E pensando no que as pessoas têm a dizer sobre isso, eu fui às ruas entrevistar alguns dos moradores do bairro, mas por conta da pandemia eu tive que manter uma certa distância. Vai daí, Vitor. E o que o senhor achou dessas declarações aí? Quê? Não, oi? Não, também achei, mas o que ela... Não, ela. Tá bom. Boa. Valeu, vai daí, Vitor. Obrigado, Vitor. E a preocupação entre confinamento e economia atingiu um nível completamente novo na terça-feira passada, quando o presidente Jair Bolsonaro entrou em cadeia nacional de rádio e TV para fazer um pronunciamento contra as medidas de isolamento, que foi, olha... Eu sei que vocês já viram, mas eu quero muito comentar minhas partes favoritas. Por favor, vem comigo, vai valer a pena. Eu não canso de ver. Vai. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Um país com grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. Ele tem razão aqui, tá? O clima da Itália realmente é um clima temperado e aqui no Brasil o clima é de desespero, né, galera? Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada. Literalmente, todos os governadores estão contra ele. Todos. Acho que só o de Minas que não tá, porque é do Partido Novo, e enfim. É o Partido Novo, né? É o PSL de soja. Agora a minha parte favorita, vai. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Eu adoro o jeito que o Bolsonaro descobre que é uma pergunta no meio da frase. Já reparou nisso? Ele fala, são 60 anos, então por que não fechar as escolas? As palavras vão só caindo da boca dele. E é incrível, ele acha que não tem nenhum adulto nas escolas também, né? Tipo, a professora tem 10 anos, né? A diretora tem 12, a tia da cantina tem 8. Né? Ele acha que a escola é um mini mundinho, onde as crianças se governam sozinhas, assim, automaticamente. É maravilhoso, cara. É, tipo, incrível. Ai, meu Deus. A gente vai morrer. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Mas é um atleta? Assim, só de olhar, bate o olho que esbanja a saúde, meu Deus. Olha só, o maluco tá com a cara igual uma parede de chapisco e quer dizer que é atleta. Ah, meu Deus do céu. Mas quem sou eu pra duvidar de um presidente, não é verdade? Quem sou eu? Imagina, porra. A gente tem até provas de que ele é um grande atleta mesmo, olha só. Excelente final de tarde. Isso não é de agora não, tá? Aqui tem tempo isso aí já. Isso aqui é ele no exército, tá? Vocês podem ver, ele tá imitando o seu peru da escolinha. Isso aqui é ele correndo, tá? Ele tá fugindo de um debate aqui, ó. Tá... Inclusive ganhou uma medalha de ouro aqui, hein? De ouro não, desculpa, de nióbio, né? Que vale mais do que ouro, é assim. Acredito em Deus, que capacitará cientistas e pesquisadores do Brasil e do mundo na cura dessa doença. E tem que ser Deus mesmo, porque se depender do ministro da Educação, a gente tá fudido, meu irmão. O fato é que, embora o presidente Bolsonaro tenha ativamente pedido para a população se expor ao vírus que já matou mais de 20 mil pessoas no mundo, e ativamente tendo pedido apoio popular para fechar o Congresso e o STF em manifestações, ninguém fala de impeachment ainda. Mas deixa eu dar uma pedalada fiscal pra você ver, ele tá fudido, meu irmão. Porra, pedalada? Não, aí o pessoal não deixa barato não, cara. Isso aí, porra,
Tentar contar democracia e saúde pública, beleza, mas pedalada fiscal? Ixi, Deus te livre. Não dá não, isso aí tudo tem limite. Mas eu aposto que você deve estar se perguntando, tá bom, em quem que eu devo acreditar? Na Organização Mundial de Saúde, nas medidas adotadas por todas as repúblicas capitalistas ocidentais e a China comunista ao mesmo tempo? Ou nesse cara? E tudo bem, parte da estratégia dele é realmente encher a gente de informações confusas e contraditórias justamente para que a gente fique confuso. E eu posso explicar o que está acontecendo, tá? Fica comigo até o final, que eu prometo que a gente vai chegar no final para assistir a peça de arte mais linda de toda a quarentena. É sério, vamos lá. O que importa aqui é fazer as perguntas certas, tá bom? Se as medidas de isolamento são importantes, porque parte do governo, basicamente só o presidente, fica mandando a gente sair pra rua. Bom, tudo começa com um fato. Sim, quanto mais tempo é necessário de quarentena, mais aprofundada é a crise econômica, tá? E muita gente, muita gente vai sofrer com isso. Eu, inclusive, eu devia estar no teatro agora. Vocês acham que eu gosto de ficar em casa gravando vlog? Enfim, esse é o gráfico que o Banco Central apresentou nessa quinta-feira, que pode ser usado como justificativa para pedir o fim da quarentena. Olha só. Ele nos diz que políticas de contenção achatam a curva epidemiológica, mas acentuam a curva da recessão. Acontece que essa informação está deturpada, tá? Eu fui atrás do estudo que foi a fonte desse material do Banco Central. Se chama Mitigando a Crise Econômica do Covid. Haja rápido e faça o que for preciso. E eu disponibilizo ela aqui na descrição do vídeo. E ele não é contra a quarentena. Muito pelo contrário. Ele literalmente diz que, a partir desse ponto, a recessão econômica deve ser considerada como uma medida de saúde pública. E, inclusive, apresenta medidas de achatamento também da curva de recessão, baseado basicamente em 3 pilares. Ajuda financeira que garanta contas básicas dos trabalhadores, ajuda financeira e fiscal às empresas e apoio ao sistema financeiro para que ele não sofra quando as pessoas não conseguirem pagar os empréstimos que elas tomarem. E, segundo o estudo, essas medidas devem ser tomadas a qualquer custo. Acontece que isso é uma massiva intervenção estatal na economia, justamente o contrário do que o governo Bolsonaro prometeu para os seus apoiadores quando fosse eleito. E nenhuma dessas 3 medidas necessárias foram tomadas pelo governo até agora. A renda básica foi proposta pelo Legislativo e o pacote de estímulo do Banco Central não tem nenhuma indicação de que seja suficiente. Agora, ou o governo Bolsonaro quebra uma promessa para os empresários que ajudaram ele a se eleger, ou admite a falta de poderio do governo para fazer a economia reagir, o que seria incompetência. Assim, o que resta é jogar essa força de trabalho na rua, mentindo principalmente para a parcela mais humilde da população, que é só uma gripezinha e que o governo quer tirar deles o direito de trabalhar, apostando com a vida de milhões de brasileiros, que pode ser o seu avô, a sua avó, a sua tia, seu pai, seu irmão, seu tio. E se isso ainda não foi o suficiente para te convencer, porque, né, eu sei que aqui no Brasil não pega muito bem esse negócio de estudar, eu insisto com outro argumento. Dia 26 de março agora saiu um artigo de 2 conselheiros do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, e um acadêmico do MIT. O artigo está quentinho e eu disponibilizo aqui na descrição do vídeo também. Nesse artigo, eles demonstram que a economia é deprimida pela pandemia em si e não pelas medidas de isolamento. Não é a quarentena o problema, é a doença em si somada com a falta de ação do governo. Inclusive, o estudo mostra que o país que tem um Estado forte e atuante, que implementa as medidas de contenção de forma rápida e incisiva logo no início da pandemia, recupera a economia de forma mais veloz e consistente no final dela. Os 2 estudos estão na descrição, tá? Trouxe só os melhores. Dá uma lida se você tiver tempo e um bom inglês. E agora, como eu prometi, a peça de arte mais linda de toda a quarentena. Em tempos de corona, vamos nos prevenir. Pega o álcool em gel e passa álcool aqui. Passa álcool aqui, passa álcool aqui. Passa álcool aqui, passa álcool aqui. Essa foi uma semana muito doida, galera. E esse foi o nosso Jornal de Casa de hoje. Eu quero agradecer especialmente ao meu chapa e camarada Altair de Souza, do podcast Naruhodô. Cara, sem você, esse programa não ia ser possível. Muito obrigado. Eu também quero agradecer ao Vladimir Koenig e ao Diego Noura, nossos primeiros apoiadores do Apoia-se. Está aqui na descrição do vídeo. E agora, graças a eles, nós temos a importante quantia de R$150, galera. Isso, muito bem, que me ajudou a pagar a primeira parcela desse microfone aqui para melhorar o som do canal. Então, muito obrigado, galera. Vocês foram os primeiros a acreditar no nosso projeto e eu nunca vou esquecer. Agradeço imensamente e valeu mesmo. Ah, e logo no nosso primeiro episódio, o nosso jornal virou notícia. A gente saiu numa matéria do Diário do Pará, na minha terra maravilhosa, sobre comediantes trabalhando na quarentena. Olha que foda, foi muito legal. Eu quero agradecer demais a Laís Azevedo pela matéria, porque ficou incrível. Valeu, Laís, obrigado.
E é isso, galera. Muito obrigado. Não se esqueçam de inscrever também no canal do Em Pé na Rede. A gente tem vídeo toda quinta e todo domingo. Tem Fazendo Amizade, comentando histórias ainda, se a quarentena não demorar muito. Mas tem vídeo pra caramba ainda. Vamos torcer. E continua, se inscreve lá no canal. Se inscreve aqui também. Compartilha, dá joinha, deixa o seu comentário. E compartilha com os amigos. Muito obrigado. Vocês foram demais. Valeu pela companhia. Fiquem seguros. Valeu.